Olá! Hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. E nessa semana eu vou trazer para vocês degustação vertical de várias safras do Casa Real, Cabernet do Chile, bem legal. Vou falar dos 3 anos do Votre com o menu da Cássia Campos e da Daniela Bravin. Vou contar da Torres, que está com nova importadora, falar do novo menu harmonizado da Casa do Porco e vou contar que agora eu faço a minha primeira carta de vinhos, que vai ser lançada essa semana. A coluna Livan Filosofia, que subiu sábado ontem no Estadão, ela traz a história do Casa Real. O Casa Real foi um dos primeiros grandes Cabernet Sauvignons do Chile e eu conto a história que eu tive a oportunidade de degustar 7 safras do Casa Real junto com o seu enólogo, que é o Sebastián Labé. E a partir dessas 7 safras, a primeira foi de 1995, e a última, 2022, eu conto um pouquinho essa história de como é que o Chile chegou lá em vinhos premiums, vinhos de muita qualidade. E ali, no Vale do Maipo, com a uva Cabernet Sauvignon, que é a grande variedade chilena. Você já parou para pensar como o vinho é uma coisa pulverizada? Quantas marcas de vinho tem por aí? Se você está na dúvida, vai numa gôndola de supermercado. Você vai achar por baixo 70, 80 marcas de vinhos diferentes, quando você vai achar 3 de sabão em pó, 4 de arroz, 5 de café. Marca de vinho é muito pulverizada. E aí você ter uma marca muito valorizada é um desafio, não apenas para as vinícolas brasileiras, mas para vinícolas no mundo inteiro. Tem uma publicação inglesa que chama Drink International e ela faz uma pesquisa, inclusive entrevistando várias pessoas aqui do Brasil, perguntando para profissionais do mercado quais são as marcas de vinho ou as vinícolas que eles mais admiram. Acabou de sair o resultado. Em primeiro lugar, me surpreendeu porque foi a Catena. A Catena é uma marca argentina, que acho que vocês conhecem bastante, uma vinícola que faz vinhos de vários níveis de qualidade. Eu acho um portfólio muito bem montado, muito bem pensado. E a Catena, ela não é admirada apenas no Brasil, mas no mundo, para ter o primeiro lugar nessa publicação. Em segundo lugar veio o Gaia do Ângelo Gaia, lá no Piemonte, que faz barbarescos, barolos maravilhosos, como segunda marca mais admirada. E em terceiro lugar, me chamou a atenção que é uma marca espanhola, são vinhos que eu gosto muito, que é o La Rioja Alta, mas que ele não é tão assim conhecido no Brasil. A pesquisa segue, eu acho que a marca mais conhecida aqui no Brasil é o Conchetoro. O Conchetoro está em 10º lugar na pesquisa. Dessas 50 vinícolas mais admiradas, infelizmente não tem nenhuma brasileira. Mas permite a gente pensar, e foi um pouco o que eu falei na CBN, pensar assim, em como é difícil você construir uma marca que seja valorizada, uma vinícola que tenha uma imagem valorizada. Não apenas pelos profissionais, como essa pesquisa mostra, mas também pelo consumidor de vinho. Nessa semana também saiu a relação do Guia Michelin, não aqui no Brasil, mas na Argentina. O Guia Michelin, ele premia restaurantes em Buenos Aires e em Mendoza. No caso aqui, que a gente fala de vinho, o foco é em Mendoza. E o que me chamou a atenção nessa publicação é que dos 6, aqui na minha colinha, dos 6 restaurantes que ganharam uma estrela Michelin em Mendoza, 4 são dentro de vinícola, que são eles: o Angélica Cozinha Maestra, que é o grande restaurante da Catena, o Casa Virril, que é do Alejandro Virril, o Zonda Cozinha de Paisagem, que é da Lagarde, e o Riticelli Bistrô, que é do Riticelli. E o que me chamou muita atenção e que eu queria conversar aqui com vocês é que são vinícolas que fazem vinhos muito interessantes, mas que também colocam a gastronomia como uma atividade importante do seu enoturismo. É como assim, a comida ajudando a promover o vinho, ou maximizando o vinho, ou os dois andando juntos. Não foi premiado, mas tem um outro restaurante que eu gosto muito, que é do Zuccardi, lá no Vale do Uca. Ele tem uma vinícola linda e tem um restaurante também com uma vista super privilegiada, e aliás, vários desses restaurantes têm vista para a Cordilheira dos Andes, o que torna qualquer refeição muito mais agradável. No Zuccardi é onde eu sempre como as melhores empanadas. Então eu acho que vale essa pensata do enoturismo e como assim os restaurantes e as vinícolas estão formando um par mais complexo, mais casado, e como isso pode ser um negócio importante para as vinícolas. Essa semana ainda teve tempo para 3 degustações.
Uma foi da Torres. A vinícola Torres é uma vinícola espanhola que eu admiro muito. Eles têm um trabalho de sustentabilidade, de recuperar variedades antigas, faz várias coisas muito legais. Eles fizeram um jantar para anunciar que estão mudando de importadora. A vinícola agora está no portfólio da Berckmann. E na conversa a gente provou vários vinhos, óbvio, harmonizado com o menu espanhol. E o que mais me chamou a atenção é assim, a gente não provou, mas aposta a conversa grande nos vinhos sem álcool, que é um assunto que acho que vai ser tendência ao longo desses próximos anos, para o bem ou para o mal. Seguindo com as degustações, teve um jantar bem legal, foram 3 anos do Votre. O Votre é uma brasserie em Pinheiros, aqui em São Paulo, que tem um menu comemorativo harmonizado com uma seleção de vinhos da Dani Bravin e da Cássia Campos. A ideia são as uvas francesas, já que é um restaurante de inspiração francesa, mas elaboradas em outros lugares do mundo. Vale a pena provar. E eu encerro as degustações comentando do menu, o novo menu da Casa do Porco. O Jefinho, como sempre, está maravilhoso nas suas recriações e inspirações do porco. E o que mais me surpreendeu é que o prato que eu mais gostei desse menu degustação é um peixe. É o peixe do dia, claro que também elaborado com ingredientes do porco, porque não poderia ser diferente. A carta de vinho agora é uma responsabilidade da Gabriela Bigarelli, que faz esse serviço de apoio ao restaurante. Ela não apenas organiza os vinhos que podem harmonizar com as comidas, mas ela também é responsável por todo o serviço de vinho e, na verdade, por toda a operação de vinho. É um jeito diferente de trabalhar e que dá certo em várias casas. E do menu, eu falei que eu gostei bastante do peixe, que foi harmonizado com champanhe, mas o vinho que eu mais gostei é um Pinot Gris, que está na sugestão de menu harmonizado da safra de 2016. Eu termino esse vídeo contando para vocês que agora eu tenho uma carta de vinhos para chamar de minha. A Casa Natura Musical, que é uma casa de shows que fica em Pinheiros, na Arthur de Azevedo, ela vai lançar a partir dessa quarta-feira um programa de jazz às quartas-feiras, e a proposta é só jazz brasileiro com cantores, músicos brasileiros. E eles me convidaram para fazer uma carta de vinho, é minha primeira carta de vinho, e o desafio foi fazer uma carta enxuta, com vinhos que estejam em São Paulo, o que não é sempre fácil, e só com vinhos brasileiros. Um dos vinhos é esse aqui, inclusive. A gente lança a carta nessa quarta-feira. Quem gostar de jazz, vai lá, depois me diz se as minhas sugestões são legais ou não. Então é isso. Faltou dizer para vocês que na semana passada, que eu tinha perguntado quantos vinhos eu provei, foram 93 vinhos naquela semana de maratona enorme de vinhos. 93 vinhos não quer dizer que eu bebi tudo isso, mas que eu degustei, e vários, infelizmente, eu cuspi. Que nós somos daquela turma que, infelizmente, cuspimos vinho para poder trabalhar. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Aceito queixas, perguntas, indagações, é só escrever aqui. E até domingo que vem.